Entrando no ar a partir do dia 13 de maio de 1967, a Rede Bandeirantes de Televisão, ou Band, como você deve conhecer, conseguiu conquistar ao longo das décadas de sua existência o coração e a memória de vários fãs de animação japonesa. E é por isso que nesse Trivia Box vamos atender a um pedido antigo dos nossos inscritos e tentando trazer algumas informações que não se fala muito por aí. É a hora de falarmos de mais um programa clássico que exibiu aquilo que todos nós gostamos, os animes. É hora de falarmos da Band, é hora de falarmos do saudoso Band Kids. Antes de falarmos propriamente sobre o Band Kids, é bom relembrarmos a trajetória da Band desde o seu comecinho em relação às produções japonesas. Foi essa emissora, afinal de contas, que nos trouxe os ultra clássicos Ultra Kill e Ultraman, ainda nos anos 60, pouco tempo depois de sua inauguração. Se quiser saber mais sobre essas séries, você pode conferir depois no link da descrição o nosso Trivia Box sobre as séries Tokusatsu exibidas aqui no Brasil antes do Jaspion. Vai lá depois que tem muita curiosidade. Depois de consultar o quartel-general, vou fazer o possível. Nesse mesmo período inicial de atividade, a Band apresentou aos brasileiros um anime chamado Os Três Espaciais, também conhecido como Visitantes do Espaço, baseado numa obra em mangá de ninguém menos que Osamu Tezuka. Chamado de Wonder Tree no Japão, esse anime sci-fi produzido pela Mushi Production, ainda em preto e branco, alcançou a marca de 52 episódios e mostra a história de um trio de alienígenas que vem ao nosso planetinha avaliar se a Terra é uma ameaça ao universo e se deve ser destruída. Por aqui, o trio assume a aparência de um coelho, um pato com cabelo meio Beatles e um cavalo, já que essas eram as formas capturadas anteriormente por eles como exemplo de vida por aqui. Nessa sua missão, acabam fazendo amizade com um terráqueo e passam a ajudar os humanos a combaterem o mal. Segundo os registros encontrados, esse anime aparentemente só foi exibido aqui no Brasil pela Band, não ganhando reprise em nenhum outro canal. Por falar em reprises, nos anos 70 e parte dos anos 80, a emissora exibia em sua programação longas horas de sessões de desenho com muitos clássicos da Hanna-Barbera. Mas foi no começo dos anos 90 que a emissora resolveu investir mesmo em novidades japonesas, com o sucesso de Jaspion, Changeman, Flashman e todos aqueles outros heróis japoneses na Rede Manchete. Mas sobre os tokusatsu da Band a gente fala em outro programa, porque a gente nem começou ainda a falar sobre o Band Kids. Em 1998, com uma crise financeira impossibilitando a Rede Manchete de assinar algum contrato de exibição para um novo anime, o público brasileiro ficou a ver navios para alguma estreia de peso como um Rama-meio ou episódios inéditos de Sailor Moon. A novidade dessa época veio do canal pago Multishow, que exibiu em sua programação o bloco Japanimation com alguns títulos de OVAs e filmes. Não sabia dessa? Mais um vídeo na sua conta para você ver, pois já falamos dessa história por aqui, depois dá uma olhada no link da descrição. Mas em total sigilo e longe dos holofotes das revistas especializadas da época, a Band assinou um contrato ainda em 1998 para exibir um anime chamado Dragon Ball Z. O céu resplandece ao meu redor, ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Na época, o canal queria adquirir os Cavaleiros do Zodíaco e a segunda fase das aventuras de Goku para fazer um bloco animado, mas pela indisponibilidade da série do Seiya, ficaram só com Dragon Ball Z mesmo. Mesmo com os direitos da série, a estreia só aconteceria em 25 de outubro de 1999, quando o anime já estava em exibição pelo Cartoon Network, aliás com bastante destaque em sua grade. Na Band, Dragon Ball Z estreou com a solene missão de tapar buraco na programação do canal, sendo veiculado no ingrato horário das 3 da tarde, em meio a uma grade sem muita expressão. Mas o que ninguém esperava é que em poucas semanas o anime tiraria a grade vespertina da Band do traço da audiência para até 3 pontos no Ibope, um número impressionante para os padrões do canal. Mas que grande surpresa! Nessa fase experimental pré-Band Kids, a Band exibiu em sua grade de programação 2 animes em longa-metragem que deram o que falar: Akira e A Lenda do Demônio. O primeiro dispensa apresentações, sendo cultuado ao redor do mundo desde seu lançamento nos cinemas. Já A Lenda do Demônio foi um anime que pegou todo mundo meio que desprevenido, já que sua história mistura sexo, terror e uma violência em patamares nunca antes vistos na TV aberta. Talvez só um pouquinho naqueles animes da US Mangá da Manchete. Voltando a falar de Dragon Ball Z, o sucesso do anime foi tão grande que até mesmo a Paris Filmes resolveu tirar uma casquinha.
colocando nos cinemas brasileiros em julho de 2000 Dragon Ball Z, o filme, que na verdade era o terceiro filme dessa fase, conhecido como A Árvore do Poder, e um dos mais chatinhos de todos. A soma da ótima audiência de Dragon Ball Z e também das exibições de Akira e a Lenda do Demônio deram uma animada nos executivos da emissora, que na época também estavam empolgados com os canais segmentados, como o Band News, que é o canal de notícias do Grupo Bandeirantes. Para vocês terem ideia, se veiculava aos 4 cantos para a imprensa que a Band tinha a ambiciosa intenção de lançar um canal infantil, cujo nome seria nada menos que... meus amigos, Kira, Grande Olho e o robozinho Yuki, juntamente com Dragon Ball Z, outros animes e outros desenhos, eram parte de um projeto bem maior que infelizmente nunca saiu do papel. Mas enquanto durou no formato originalmente pensado, tivemos algumas surpresas inusitadas em termos de anime exibidos na TV aberta no Brasil. No dia 14 de agosto de 2000, o Band Kids apresentou para a audiência brasileira um formato de programa que não era muito inédito, com uma apresentadora servindo de âncora e interagindo com personagens fantoches ou algo parecido em cena, mas também quebrou alguns estereótipos. Ao invés de uma apresentadora loira, a bela Renata Sayuri, de ascendência oriental, se vestia e se maquiava como uma heroína saída do mais trash dos mangás que alguém poderia desenhar na vida. Mas vamos levar em consideração que a gente está falando de um programa dos anos 2000, né? Com toda aquela estética do que se achava ser futurista na época, já que estávamos vivendo o início da popularização da internet. E saibam vocês que existia planos de licenciamento para Kira virar uma boneca. Se a Xuxa, a Eliana, a Angélica e até mesmo a Mara Maravilha tiveram uma boneca, por que a Kira não podia virar uma também, né? Ideias duvidosas à parte, a primeira grade do Band Kids contou com, claro, Dragon Ball Z, Cadillacs e Dinossauros, uma animação curtinha baseada em uma história em quadrinhos mais conhecida pelo game lançado pela Capcom, os 6 Biônicos, que já tinha ido ao ar pelo SBT nos anos 90 e que contou com a animação da japonesa TMS, a mesma que depois faria as Guerreiras Mágicas de Heir, Monster Rancher, Hantaro e Saint Seiya The Lost Canvas. Por isso a abertura da série era tão legal e fazia com que algumas pessoas achassem que aquilo se tratava de uma animação 100% japonesa. Mas não. Ah, interessante. E além desses, um dos animes mais incompreendidos de todos os tempos. Bucky. Fico perguntando até onde eu posso chegar, os desafios que no caminho eu irei encontrar. Pegando todo mundo de surpresa, já que até sua estreia nenhuma revista especializada da época tinha reportado a sua existência, Jibaku-kun, como é conhecido no Japão, tinha sido finalizado por lá em março do mesmo ano em que estreou por essas bandas, fazendo com que o Brasil, muito provavelmente, tenha sido o primeiro a veicular a série fora do Japão. E até hoje, Bucky é meio desconhecido do público ocidental, já que passou em poucos países como Argentina, Peru e alguns países asiáticos. Com 26 episódios produzidos a partir de 1999 pelo estúdio Transarts, Bucky é baseado num curto mangá de 6 volumes, escrito pela mangaka Ami Shibata, e publicado originalmente na revista Famitsu Bros, uma variação da famosa revista de videogames que não durou muito. O único trabalho em quadrinhos dessa autora que chegou por aqui foi Blue Dragon ST, em 2010 pela JBC. É um mangá one-shot baseado no famoso game de Xbox 360. E bem, a moça não fez muita coisa relevante em sua carreira, mas é mais lembrada no Japão por Papua, que ganhou um anime em 1992 e depois uma nova versão, uma continuação, em 2003. A história de Bucky se passa em uma região formada pelos chamados 12 mundos, que seguem a forma de um relógio, onde cada número é um mundo diferente. Cada um desses mundos é protegido por uma grande criança, como são chamadas as pessoas que caçam os monstros encrenqueiros. Monstros que estão descontrolados por algum motivo que ninguém sabe ao certo. Essas crianças contam com a ajuda de espíritos, que são seres parecidos com bolinhas rosas e cara de homem que podem explodir os inimigos quando arremessados contra os mesmos. Bizarro, né? Calma que piora. O protagonista da história é um garoto egoísta e orgulhoso que sonha em conquistar o mundo. Em flashes ao longo dos episódios da série, vemos uma misteriosa mulher presa em um tipo de aquário gigante segurando uma adaga que não temos nenhuma pista de quem se trata. E quando a suposta figura do vilão da série aparece, descobrimos que ele é
apaixonado pelo herói. Eu nunca fiquei tão constrangido assim. Apesar dessa mistura de elementos que aparentemente não fazem sentido e do princípio base de Pokémon, com uma criança e seu mascote e amigos desfilando por aí em um grande mundo com aventuras e perigos para enfrentar, Bucky tem uma trama que aos poucos vai se mostrando bem interessante e original, e ao final dos 26 episódios, bate uma sensação que um grande potencial ficou por ser explorado em torno dos personagens da série. Fora que o nonsense dava um sabor especial para aquilo tudo. Por fim, não podemos deixar de falar da versão brasileira da série. O tema de abertura, gravado no original pela Yumi Matsuzawa, a mesma que cantaria depois o tema da saga de Hades de Cavaleiros do Zodíaco, foi interpretado numa versão memorável da cantora Nízia Moraes, mais familiarizada com a música gospel. Agarro o sonho e vou, eu vou procurar. Sigo em frente, é meu destino, não importa o lugar, coragem eu terei. O elenco da Dubla Vídeo era cheio de vozes reconhecidas, com direito a Fábio Lucindo, o Ash de Pokémon, vivendo o nosso querido anti-herói. Sejam muito agradecidos, meus escravos. Pelo que consultamos com o próprio dublador, a série foi traduzida direto do japonês, então alguns termos foram adaptados para soar melhor aos nossos ouvidos. O melhor exemplo disso é o personagem Spack, que no original se chama En. Imagina qual bagunça seria chamar alguém de En na versão brasileira. Sendo a primeira novidade do programa após a estreia, El Hazard foi um dos animes mais diferentes que nós assistimos na TV aberta. É que desde os Cavaleiros da Manchete, uma quase totalidade dos animes que estrearam por aqui tinha uma pegada mais na ação, com protagonistas lutando contra alguém. E até mesmo Pokémon você via alguma coisa de luta, só que com monstrinhos. E talvez esse tenha sido o motivo pelo qual El Hazard não fez tanto sucesso no Brasil. Um anime bem bonito, mas com pouca ação e muita conversa, com uma história de romance que parecia mais interessante para o público mais juvenil. Também com 26 episódios, Shimp no Senkai El Hazard, ou Mundo Magnífico El Hazard, se traduzido ao pé da letra, foi produzido em 1995 pelo estúdio AIC, sendo uma realidade alternativa de uma outra série de 7 capítulos lançada meses antes para o mercado japonês de vídeo. Na história, o jovem Makoto, o professor chegado numa birita Fujisawa, a garota Nanami e seu irmão desmiolado Jinai são transportados para um mundo chamado El Hazard, através da violação de uma engenhoca criada pelo próprio Makoto. Nesse lugar, Jinai se une ao Império Inseto de Bugron e tenta, junto com a Rainha Diva, tomar o reino pertencente à Princesa Rune. Makoto, Fujisawa e Nanami acabam se envolvendo no conflito e encontram 3 sacerdotisas que podem ter a chave para liberar o poder de uma arma chamada Olho de Deus, que pode definir o vencedor dessa guerra. E o fato dessas 3 sacerdotisas parecerem com as guerreiras mágicas é só um detalhe. A versão brasileira também foi feita no estúdio paulista Dubla Vídeo. Por um lado, ela nos deu uma ótima abertura cantada pelo Nil Bernardes. Esquecerá a cidade e essa vida facilmente, e assim nunca se afaste de mim. Por outro lado, teve algumas escolhas de vozes um pouquinho infelizes e também cometeram o pecado de traduzir o nome do mundo onde se passa a história para Ela Aventura, ou seja, o nome da série perdeu todo o sentido. Em tempo, a JBC lançou em 2006 uma versão em mangá que adaptava a série de TV, com desenhos de Hidetomo Tsubura. Foram 6 edições, com média de 100 páginas cada. Como última estreia do ano 2000, a Band nos trouxe um anime que era ainda mais diferente que El Hazard. Tenshimuyo. Nos bastidores rola uma lenda que a aquisição dessa série foi devido a uma consultoria um tanto quanto pitoresca. É que tanto El Hazard quanto Tenshimuyo teriam sido adquiridos por conta de revistas da época que diziam que as duas séries eram muito boas e um enorme sucesso. Espera um pouco, eu quero uma explicação. Bem, não que elas sejam ruins, muito pelo contrário, mas pro gosto do brasileiro, tinham muitos outros títulos que poderiam ter vindo, mas não vieram. Mas de alguma forma, essas séries ousaram e conseguiram agradar, conquistando até muitos fãs. De uma só tacada, a Band adquiriu todas as séries da franquia disponíveis na época. As 2 primeiras temporadas da série de OVA original, que somam 13 episódios mais um especial, e as 2 séries de TV produzidas depois do enorme sucesso desses OVAs, Tenchi Universe e Tenchi em Tóquio, que foram reprisadas à exaustão dentro do programa. Nenhuma das produções possui conexão uma com a outra, embora apresentem essencialmente os mesmos personagens.
O universo de Tenchi Muyo nos apresenta o jovem Tenchi, um rapaz tímido e pacato que vivia no interior com seu pai e seu avô, até que um belo dia se vê rodeado de várias mulheres que vão morar em sua casa e fazem da vida do cara uma grande confusão. Ryoko, por exemplo, é uma pirata espacial atrevida que não cansa de dar em cima do rapaz. Já a Eka é uma princesa que vem à Terra e disputa o coração de Tenchi com unhas e dentes com a própria Ryoko. E ainda tem as policiais espaciais Miyoshi e Kione, a cientista Washu, a irmãzinha de Aeka, Sasami e, claro, o Ryoki, um dos mascotes mais fofinhos dos animes dos anos 90, que é capaz de se transformar em uma nave espacial. Cada versão tem sutis diferenças em como cada personagem aparece na vida do Tenchi, e até mesmo um background de história diferente. Na série de OVAs, por exemplo, a trama do anime ganha mais áreas de ficção científica. A série de TV Tenchi Universe tem um clima mais leve, apesar de ser parecida com a história dos OVAs. Já Tenchi em Tóquio joga os personagens em uma trama com pitadas sobrenaturais. A primeira produção que a Band apresentou foi Tenchi Universe, com 26 episódios e uma trama bem resolvida. Na sequência, estreou Tenchi em Tóquio, com um desenho de personagens um pouquinho diferente e uma trama que força a nossa cabeça a pensar que se trata de uma continuação da série anterior. Para ajudar a dar essa sensação, no início a Band trocou o vídeo de abertura das duas séries e também usou o mesmo encerramento. E para fechar o nó, a emissora ainda bagunçou geral as músicas da série. Bem, a gente não sabe se foi exatamente a Band que fez isso, mas a gente tem que botar a culpa em alguém, então vai ela mesma. I Am a Pioneer, a música de abertura original da segunda temporada dos OVAs, virou a primeira abertura de Tenchi Universe. Essa música, inclusive, só rolou nas primeiras exibições da série e acabou sendo abandonada em reprises no futuro. Já a música Talent for Love, que é originalmente o tema de encerramento da segunda série de OVAs, virou a abertura de Tenchi em Tóquio e também o encerramento das duas séries. No fim das contas, essa música acabou virando o tema universal da série aqui no Brasil. Sobre essas músicas, elas foram cantadas por ninguém menos que Cristiane Monteiro, a primeira dubladora da Lindinha das Meninas Superpoderosas. Com seu tom doce de voz, ela conseguiu fazer uma daquelas anime songs que grudam eternamente nas nossas cabeças. A vida é tão curta e tão confusa que ela passa sem se sentir. Os dias são horas, horas, minutos. O tempo é curto, vamos curtir o amor. Tenchi Muyo foi dublado no Rio e, embora a Band tenha solicitado para que os dubladores usassem um tom mais infantil para os personagens, a direção da dublagem resolveu ignorar essa orientação, já que os personagens não eram criança coisa nenhuma, exceto a Sasami. Essa era criança mesmo. No elenco de vozes, algumas conhecidas como a do Luiz Sérgio, que fez o Tai em Digimon, dublando o Tenchi. Pietro Mário, o narrador de Yu Yu Hakusho, como o avô do rapaz. Sheila Dorfman, a Xena, como a Ryoko. E Fernanda Fernandes, a Astronema em Power Rangers no Espaço, como a princesa Aeka. Todos reunidos nos lendários estúdios da Herbert Richards, que acabaria fechando as suas portas anos depois. Mas e os OVAs? Calma que a gente chega lá. Yes! Em 2001, um novo diretor de programação chamado Rogério Galo resolveu dar uma popularizada na grade da Band, trazendo uma audiência perdida para o canal. E foi aí que muita coisa começou a mudar, inclusive no programa. Estabelecendo-se entre o horário das 4 às 6 da tarde, o maior baque que o Band Kids poderia sofrer acabou acontecendo: a perda de Dragon Ball Z.
ou pelo menos parte dele. Aqueles miseráveis fizeram outra vez. É que no mesmo ano, os episódios inéditos, a partir do 200, foram adquiridos pela Rede Globo. E com isso, a Band ficou em seu poder apenas com os direitos de transmissão das 3 primeiras sagas do anime, que ficaram sendo reprisadas à exaustão, com direito até a apresentação de episódios nas manhãs do canal de forma independente. Apesar de não existir uma versão oficial do ocorrido, podemos constatar 2 fatos. A Band teria demorado demais para ir atrás de mais episódios do seu maior trunfo, e a Globo já tinha experimentado a audiência que o anime poderia render com Digimon no ano anterior. Fora que o alcance e visibilidade que o Goku ganharia na Globo jamais seria alcançado se ele permanecesse na Band. Com a perda de Dragon Ball Z, a Band precisava logo de algum anime à altura, e naquela época algumas revistas divulgaram que a trilogia de séries Slayers, Slayers Next e Slayers Try havia sido adquirida pelo canal. Com distribuição via Mundial Filmes, a mesma que levou Ultraman Tiga para Record, Slayers teve a sua dublagem finalizada no final de 2001, na Dubla Vídeo em São Paulo. Mas só veríamos a estreia desse anime 2 anos depois, como tapa-buracos na programação noturna da Band, e só a primeira fase, diga-se de passagem. Ao longo de sua trajetória, o Band Kids, como a maioria conhece e sente saudade, ganhou reforço de outros desenhos como Dragões Alados e o Mago, que não eram japoneses. Mas sem novidades de Dragon Ball Z, a audiência foi caindo, já não era mais a mesma, e então uma reformulação se tornou mais que necessária. Foi então que em junho de 2001 perdemos Kira, Yuki, o bizarro Grande Olho e o tal do Capitão Irado, e o programa passou a ser apenas uma sessão de desenhos comum. Foi nessa fase em que foram exibidas as 2 primeiras séries de OVAs e também o especial focado na doidinha da Miyoshi, que ficaram conhecidos pela maioria como Tenchi no Espaço. E foi uma exibição relâmpago, até porque em algum momento alguém deve ter notado que esses OVAs eram um pouquinho mais picantes, fazendo com que a gente tivesse cenas de nudez em um programa infantil. A essa altura, o Band Kids já era apenas um mero tapa-buracos na grade do canal, chegando a ser exibido só aos sábados até desaparecer, tendo outras encarnações com outros animes anos depois, mas disso a gente fala em outra hora. Encerrando essa fase, não podemos esquecer que todos os animes apresentados no Band Kids, com exceção de Dragon Ball Z, ganharam reprises no canal 21 ou Rede 21, que pertence à Band e que na época chegou a ter uma programação até melhor que a da emissora mãe. Ficamos por aqui, esperamos que você tenha gostado de relembrar dessa iniciativa que colaborou muito com o anime boom no começo dos anos 2000 aqui no Brasil. Nos anos seguintes, muitas outras produções vieram, mas tendo a TV por assinatura como palco principal. Uma era onde transmissões simultâneas via streaming ainda eram um sonho um tantinho distante. Se você gostou, já sabe, deixa sua curtida e também se inscreva no canal se você for novo por aqui. A gente se vê na próxima semana ou no próximo vídeo. Até lá. Falou! Ah, Kira. Saudades.